O princípio do nazireado, por Witness Lee. O suplemento de Deus para o sacerdócio. Em Êxodo e Levítico, o Senhor ordenou e designou diversos tipos de pessoas para o servirem. Depois, no início do livro de Números, esclareceu a Moisés como coordenar essas diferentes pessoas em um só exército, a fim de lutarem na batalha. Enquanto revelava a Moisés como coordená-las, forneceu-lhes o Senhor um suplemento no capítulo 6 de Números. Tal suplemento consistia na sua provisão especial para combater a degradação no sacerdócio. O Senhor designara e ordenara somente a casa de Arão, da tribo de Levi, para que fossem sacerdotes. O restante dos levitas, que serviam no tabernáculo, não eram sacerdotes. Suponha, entretanto, que a casa de Arão não fosse fiel ao Senhor e até mesmo o abandonasse. Tal pensamento pode parecer-nos estranho, mas não o é a Bíblia. Abraão foi escolhido por Deus após cair a raça criada. Viera dele o povo de Israel, com quem tensionava Deus fazer um reino de sacerdotes. De acordo com a Bíblia, um sacerdote é alguém que se abre ao Senhor, de modo a poder este amalgar-se com ele. O Senhor lhe é conteúdo e ele é sua expressão. Isso é um sacerdote. A intenção de Deus era fazer de toda a nação de Israel um reino de sacerdotes. Em razão do fracasso dela, todavia, ele escolheu a tribo de Levi para substituir a nação de sacerdotes de Israel. Mas nem todos os da tribo de Levi foram por eles escolhidos. Apenas os da casa de Arão seriam sacerdotes. Você acha que a casa de Arão jamais cairia? Ela chegou por fim ao ponto de estar completamente e inteiramente caída à época dos filhos de Eli, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. O Senhor, todavia, anteviu essa situação. Além de ordenar a casa de Arão por sacerdotes, proveu ele um suplemento no 6º capítulo de Números. Tal suplemento significa, se for necessário. Caso ocorresse um fracasso na casa de Arão, o Senhor abriria uma porta lateral como provisão de emergência. Quando a porta da frente se estraga, faz-se necessário uma porta lateral. Por isso, existe o voto do nazireu. O nazireado não se restringe a determinadas pessoas, pois qualquer um pode tornar-se um nazireu. Seja você um levita, um membro da casa de Arão, um homem ou uma mulher. A porta lateral está aberta. Até mesmo as irmãs não precisam aborrecer-se pelo fato de todos os sacerdotes do Velho Testamento serem homens. A porta lateral está aberta tanto para homens quanto para mulheres. Em épocas normais, a entrada principal é suficiente, mas quando os tempos são anormais, a porta lateral se faz necessária. O princípio do voto de Nazireu é que a porta se encontra aberta para todos, a ninguém se exclui. A consagração voluntária. Qual é então o princípio do nazireado? É o da consagração voluntária. Não é uma questão de ser designado, ordenado ou até mesmo escolhido pelo Senhor, mas de se lhe consagrar voluntariamente. Nas palavras de Ana, mãe de Samuel,
Você simplesmente se empresta. Se eu sou rico, você não precisa emprestar-me coisa alguma. Apenas quando eu estou pobre é que preciso tomar algo de você por empréstimo. No tempo de Eli, o Senhor realmente estava pobre com referência ao sacerdócio. Por isso Ana emprestou-lhe Samuel. Ela lhe disse que se ele lhe desse um filho homem, então ela lhe emprestaria. Quando algo está anormal, levando o Senhor a ficar pobre em sua administração, alguém precisa emprestar-se voluntariamente a ele. A que tribo pertencia Samuel? Aparentemente, ele era da tribo de Levi, mas na verdade pertencia à tribo de Efraim, que está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Ele nem mesmo era da casa de Arão, mas tornou-se um sacerdote, ao ser consagrado, apartado e emprestado ao Senhor. Tornou-se um sacerdote, passando pela porta lateral, não pela entrada principal. Tornou-se um sacerdote segundo o suplemento concedido em número 6, não mediante uma espécie de designação ou ordenação. Samuel não era apenas um sacerdote, mas também um juiz. Todos os juízes se achavam na linha da autoridade. Ele era alguém no sacerdócio e na realeza. Além disso, foi também um profeta que pôs fim àquela era e deu início à era do reino com a realeza. Quantas coisas se vinculam a essa única pessoa? Nele havia o sacerdócio, a autoridade, a profecia e a mudança da era de degradação para a era do reino. Ele não foi escolhido pelo Senhor, nem tampouco foi por ele ordenado ou designado. Essa pessoa maravilhosa introduziu-se na administração divina apenas pelo princípio do nazireado. Quando se tornou degradado o sacerdócio, Deus proveu a porta lateral da consagração voluntária. Embora filho de um sacerdote e, consequentemente, sacerdote por ordenação e designação, João Batista trabalhou como um tipo estranho de sacerdote. Funcionou não de acordo com o nascimento, mas segundo o princípio do nazireado. Quando as coisas se encontram degradadas e anormais, os sacerdotes por nascimento, ordenação e designação não são suficientes. Torna-se, portanto, necessário o suplemento. Você acredita que o sacerdócio de hoje está em condição normal? Sem dúvida, ele se acha em um estado anormal. Precisamos, consequentemente, perceber que o sacerdócio por designação ou por nascimento não se acha adequado. Não sendo adequado, a porta principal faz-se necessária a lateral. Não retruque argumentando que somos sacerdotes e reis por nascimento. Embora isso seja verdade, a situação de hoje é anormal. Estando danificada a entrada principal, precisamos do princípio do nazireado como porta lateral. Todos os verdadeiros cristãos nasceram sacerdotes e reis, mas infelizmente não funcionam como tal. Precisamos aplicar o princípio do nazireado. A despeito do fato de havermos nascido sacerdotes e reis, precisamos assumir a posição de nazireus e de nos consagrarmos e nos separarmos para o Senhor. Não importa o quanto percebamos que nascemos sacerdotes e reis, se não estivermos dispostos a nos separar para o Senhor, jamais poderemos estar no sacerdócio genuíno. A porta principal na situação anormal de hoje não é adequada. Precisamos utilizar a porta lateral aplicando o princípio do nazireado, separando-nos para o Senhor. A consagração quádrupla do nazireu. Apartado do deleite do mundo. Na consagração do nazireu, há 4 itens de separação. Em primeiro lugar, ele não poderá comer
nem beber nada que provenha da uva, desde o seu fruto até o seu licor. Em tipologia, o vinho ou qualquer coisa da uva significam o prazer terreno ou o deleite do mundo. Se quisermos ter o genuíno sacerdócio, precisaremos estar apartado de todos os prazeres terrenos. Estar separado dos deleites do mundo é muito difícil, pois esta é uma nação repleta deles. Os jovens deste país acham difícil aperceber-se do sacerdócio genuíno por causa das muitas tentações, prazeres terrenos e diversões mundanas. Logo que bebemos de algo da uva, estaremos arruinados para o sacerdócio. Por meio da regeneração, todos os cristãos se tornaram sacerdotes e reis, mas quase todos eles foram danificados pelo vinho dos prazeres terrenos. Essa é uma questão muito séria. Todos precisamos notar que o cristianismo de hoje se tornou degradado. Para assumirmos a posição do sacerdócio, deveremos voluntariamente estar apartado da uva por completo. A restauração do Senhor só poderá prevalecer com sacerdotes que estejam inteiramente apartados dos prazeres terrenos e das delícias do mundo. Toda vez que participamos de algo deste mundo, estaremos terminados no que tange ao sacerdócio. Os outros não precisarão dizer-nos, já o saberemos inteiramente. Ainda seremos filhos do Senhor, mas já não mais sacerdotes em realidade. Oh, como os prazeres terrenos e as diversões do mundo têm danificado o sacerdócio! Você poderá perguntar: o que você quer dizer com prazeres terrenos? Não pergunte a mim, mas apenas a si mesmo. Você sabe, nunca poderá dizer que não sabe. Sabe exatamente quais prazeres terrenos e quais delícias do mundo o estão mantendo longe do sacerdócio. Na degradação de hoje, o Senhor precisa daqueles que haverão de desbravar o caminho em consagração absoluta. Tal consagração deve ser sem nenhuma reserva. Apartado da glória pessoal. O segundo ínterim da consagração do nazireu é que seu cabelo não deverá ser cortado. Aqueles que se encontram no sacerdócio precisam ser um povo diferente. Devemos ser um pouco estranhos e incomuns. Se eu o considerasse estranho, talvez você não ficasse muito contente. Mas se você vier dizê-lo a mim, ficarei muito feliz. Ser diferente neste sentido é adequado a um cristão. O que significa proibir um nazireu de cortar o cabelo? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, é afirmado que o cabelo comprido é uma vergonha para o homem. Não é uma glória, mas uma vergonha. É uma glória para a mulher, mas vergonhoso para o homem. O nazireu é alguém que está pronto a suportar vergonha pelo Senhor. Ter cabelo comprido significa estar apartado da glória pessoal. O ego foi levado à morte. Assim, já não há nenhuma consciência própria, justiça própria, nem glória pessoal. Uma vez que tenhamos algo de glória pessoal, jamais poderemos estar no sacerdócio. Deveremos suportar a vergonha pelo testemunho e pelo propósito do Senhor. Não seja um buscador de glória, seja um sustentáculo da vergonha. Se desejamos ser sacerdotes, precisamos aprender a suportar a vergonha. Em Hebreus capítulo 13, versículo 13, o Senhor nos ordena a sairmos do arraial e carregar o seu vitupério, o que significa suportar sua vergonha. Não tema os nomes maus ou rumores malignos.
Se não formos suficientemente ousados para suportarmos a vergonha, não poderemos estar no sacerdócio. Um sacerdote é alguém com cabelos compridos, isto é, que não tem glória própria. O ser um sacerdote genuíno levará os outros a lhe dedicarem desprezo. Neste país de divertimento e busca de glória, você poderá falar de qualquer coisa aos cristãos, menos de separação do mundo e da negação da glória pessoal. Sempre que você falar dessas coisas, eles se sentirão ofendidos. Existe um preço real a ser pago pelo sacerdócio. Precisamos arcar com o vitupério, negando toda a glória própria por sua causa. Apartando das afeições naturais. O terceiro item da consagração do nazireu é que ele não poderá ser contaminado por nada que esteja morto, principalmente pela morte de seus parentes mais próximos. Nossos parentes mais próximos, que simbolizam nossas afeições naturais, podem ser um meio de nos mortificar. Precisamos estar apartados de tais afeições, as quais muito facilmente nos mortificam. Poderemos facilmente ser contaminados pela mortificação de outras pessoas. Deveremos vencer nossas afeições naturais e não ser contaminados por nossa mãe, pai, irmã ou até mesmo nossa esposa ou marido. Nosso serviço para com o Senhor não deverá misturar-se com nada que provenha das nossas afeições naturais. Caso contrário, imediatamente estaremos amortecidos. Nascemos sacerdotes e reis. Mas e o nosso relacionamento com nossos pais, nosso irmão e nossa irmã? Tudo isso simplesmente quer significar que precisamos vencer nossas afeições naturais. Muitos dos cristãos que nasceram sacerdotes e reis estão hoje fora de função por causa destas três coisas: os prazeres ou entretenimento terrenos, a glória pessoal e as afeições naturais. Se pretendemos levar a cabo a posição do verdadeiro sacerdócio, precisamos voluntariamente consagrar-nos ao Senhor, a fim de nos apartarmos de todas essas coisas. Apartado da morte espiritual. Além disso, a palavra do Senhor é ainda mais clara com respeito à questão do amortecimento espiritual. Em Números 6, versículo 9, é registrado que se algum homem morrer subitamente ao seu lado, você ficará contaminado. Não apenas a morte de nossos parentes nos pode contaminar, mas também a de qualquer pessoa. Se formos mortificados por eles, todos os dias de nossa separação estarão perdidos. Poderemos ter vencido nossas afeições naturais, mas suponha que um dia, na vida da igreja, morra repentinamente um irmão ao nosso lado. Não quero dizer que ele morra fisicamente, mas espiritualmente. Se isso ocorrer, precisamos ficar atentos a fim de não sermos contaminados por ele. Não deixe que ele lhe transmita a sua morte. Satanás é a própria fonte da morte, e ele sempre gosta de propagar essa morte em direção aos outros. Muitos irmãos e irmãs na vida da igreja foram mortificados pela morte de um ou dois membros. Toda vez que sentirmos ou aspirarmos o mau cheiro da morte espiritual, precisaremos correr. Você gosta de olhar para dentro de uma lata de lixo? Não importa quão fina seja uma casa, ela sempre terá uma lata de lixo. Até mesmo um palácio real a tem. Se vier à minha casa, você virá para cheirar e desfrutar a lata do lixo? Às vezes, ao visitar uma igreja, você não se dirige à sala de estar, mas ao lixo. Você não se exercita para provar das coisas boas, mas para se deleitar na lata de lixo. Fofoca, crítica e murmuração. Você, por fim, estará amortecido.
Quanto mais tocar essas coisas negativas, menos apto estará para orar. Estará simplesmente mortificado. Você poderá ter 100 razões para ouvir as conversas negativas, mas estará amortecido. Se qualquer homem morrer repentinamente ao seu lado, você precisará fugir. Corra dos membros mortos, ou seu espírito ficará amortecido. Delícias terrenas, glória pessoal, afeições naturais e repentina morte espiritual dos outros, todas essas coisas precisam ser vencidas. Caso contrário, o sacerdócio estará arruinado. Todos precisamos perceber que a situação de hoje não é normal. De outra forma, seria desnecessário aplicar o princípio do nazireado. Deveremos dedicar-nos voluntariamente ao nazireado, como Samuel, que mudou a era de degradação em era do reino. João Batista, um nazireu, foi quem mudou a dispensação do Velho Testamento para do Novo Testamento e introduziu o Senhor Jesus Cristo. Nestes últimos dias, é preciso que haja um povo a mudar esta era em outra era. Apenas os nazireus poderão trazer de volta o Senhor Jesus. Isso não poderá ser realizado pelo cristianismo de hoje, mas por aqueles que voluntariamente se apartarem dos prazeres terrenos, da glória pessoal, das afeições naturais e da repentina morte espiritual dos outros. Tais serão os nazireus de hoje, que mudarão esta era de degradação em era do reino. Esses trarão de volta ao Senhor. Precisamos orar sobre este princípio do nazireado. Não diga que nascemos sacerdotes e reis. A ordenação por nascimento não funciona na degradação de hoje. Nota-se a necessidade da porta lateral, que é o voto de Nazireu. Todos precisamos emprestar-nos ao Senhor. Falando em termos de funcionários espirituais, o Senhor está hoje bem pobre. Precisamos oferecer-nos a fim de que Ele possa tomar-nos emprestados para o seu propósito. Apenas o voto de Nazireu pode vir ao encontro da emergência atual. O Senhor busca um povo que se aparte inteiramente de todo deleite terreno, de toda a glória pessoal, de toda a afeição natural e de toda a morte espiritual repentina. Quem serão os voluntários?